Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 5 do quarto artigo do Credo. A questão número 95, que nos ensina o quarto artigo do Credo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. O quarto artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e morreu no madeiro da cruz, da qual foi descido e, no fim, sepultado. Falamos em outra ocasião e repito, devemos ver como que existe uma conexão necessária entre um artigo e o outro. Por isso, se negamos um só, basta negar um, se perde a fé, absolutamente toda a fé. Porque as pessoas pensam que bastaria assim, não, eu creio em Nossa Senhora, eu creio na Santa Igreja Católica como a única verdadeira, eu creio também que existe o céu e que Deus é trino. Tá, muito bem, está muito certo, tudo isso são verdades de fé. Agora, tem pessoas que dizem, mas nesse negócio de inferno eu não creio. Não creio nisso não. Aí tem uns que dizem, eu não creio que existe, o demônio exista. Não creio. Então, poderia parecer que não existe nexo, união entre esses artigos. Existem, sim. Porque se o demônio não existir, então tampouco houve o pecado original, porque ele que foi o tentador, então se não há tentador, não há tentação, e então não teve o pecado. Já negamos uma coisa muito importante, um artigo de fé essencial da nossa religião. Depois, tampouco existe a obra da redenção, hein? Porque se Nosso Senhor veio para vencer o pecado e recuperar os que foram por cativeiro do pecado, não, do demônio, da desobediência, da rebelião. Então você vê que vamos negar por consequência outros artigos da nossa fé. Se nós negamos existe uma uniformidade entre todos, existe esta relação necessária, um vínculo entre um artigo e outro, não? Então aqui o que estamos vendo? Que Nosso Senhor padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Então se ele padeceu, ou seja, ele sofreu, ele morreu crucificado e foi sepultado, se supõe necessariamente a verdadeira natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando houveram aqueles hereges monofisistas, não, que negavam esta natureza, então se nega a paixão, morte e sepultura de Nosso Senhor, então por consequência vai se negar o que? A sua ressurreição, porque se não morre, não ressuscita, né? Uma pessoa viva não pode ressuscitar. É impossível. Se supõe-se necessariamente a morte para ressuscitar. Assim que tampouco nunca nasceu, não pode morrer. Então, temos que ter muito claro esse vínculo entre um artigo de fé e o outro. Então, aqui estamos vendo que, ademais, não, dessa natureza verdadeira, porque morreu, da natureza humana verdadeira, porque morreu, foi sepultado, é um fato histórico. Os apóstolos quiseram deixar bem claro qual era o governador daquele então, Pôncio Pilatos. Não. Então vemos que tem um vínculo histórico. Não é um delírio piedoso, criativo, de alguém ou de alguns. Não. Existiu um homem, pessoa divina, que nasceu. Por isso nós vemos aí os apóstolos não serem bem claros, dão imperadores,
época precisa, para que possamos nós, que já passaram já 2000 anos, pouco mais do seu nascimento, possamos localizar no tempo, na história. Isso é muito importante. Então, se pode localizar nosso Senhor Jesus Cristo numa época, no passado, em sua vida entre nós, que viveu, que ensinou. Então, é uma questão histórica. Mesmo o simples fato de nosso calendário marcar 2000 anos a partir do seu nascimento, mostra que aconteceu alguma coisa, que ele nasceu e a partir de então veio uma era, não? Que se marca no tempo dos cristãos, dos católicos, um calendário, não? Então isso também é um fato evidente. Histórico, real, a todos, a quem crê e a quem não crê. Viajando não ao passado, pela história se pode localizar nosso Senhor Jesus Cristo. Porque temos como saber que Pôncio Pilatos governou em tal época, e saber historicamente o paradeiro deste governador. E nosso Senhor está naquela época. Assim também no seu nascimento, no censo, não de Tibério César. São Lucas também coloca, e temos como localizar. Então se vê, seu nascimento é localizado também por um imperador em tal época que fez um censo, e a sua paixão e morte por outro, por um governador em tal época que dá para localizá-lo. O que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Nosso Senhor, na sua dolorosíssima paixão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não usa do poder, da sua onipotência, da sua pessoa divina, da sua natureza divina. Não. Nosso Senhor entrega a sua natureza humana a todos os efeitos de todas as ações dos seus inimigos. Então, quando vão cuspir em Nosso Senhor não vai frear a saliva. Podia pará-la no ar e voltar para a cara do sacrílego. Poderia sem nenhum problema. Como vemos na história dos mártires, não? Por exemplo, Santa Filomena, muito gloriosa santa, que interceda por nós. Ela, quando foi alvo de flechas não incandescentes, Nosso Senhor fez com que as flechas voltassem para os sagitários e os ferisse. Então, um efeito bumerangue, não nas flechas. Pois então, ele fez isso com seus mártires, para os preservar. A uns sim, a outros não. Mas só que sobre ele não fez nenhum efeito bumerangue. Vão cuspir e aquele salivaço vai acertar a sua sagrada face. O atrevido servidor do sacerdote vai lhe dar um tapa em sua sagrada face, e aquele tapa vai estralar e vai ressoar e vai doer. E se Nosso Senhor vai sentir aquilo, e sentiu. E o padecer exprime, então, essa universalidade de dores, não somente as físicas, que são as que nos impressionam mais, não, mas também as morais. Então, Nosso Senhor, quando está sendo julgado, existem muitas dores morais por detrás por quê? Porque é o Rei dos Reis, a mesma justiça que, como diz o Salmo, julgará a justiça, que está sendo julgado por juízes iníquos, com mentira. O juízo com mentira, isso é uma grande desgraça. E qual a sentença? Condenação de um inocente, com provas falsas, argumentos falsos, motivo, inveja. Então, Nosso Senhor, esses padecimentos são morais. A alma de Nosso Senhor está realmente aflita de ver a que ponto podem chegar os filhos de Adão. E aí quem o condena? Sacerdotes, sumo sacerdote, governador e o povo malicioso também, que cegamente segue os seus
representantes ou governantes quando lhe convém. Assim que não tem como excusar aquele povo que grita crucifica, 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 só porque os sacerdotes instigavam. Não, eles obedeciam porque lhes convinha. Não, o povo, quando também se deixa comprar por razões políticas, é capaz de dar sentença de morte a Deus. E nós vemos isso, hein? Nós vemos isso sem querer fazer partido político. Todas as vezes que há uma ruptura com o trono, as realezas e veio as monarquias abaixo e vieram as repúblicas. Então se vê os poucos que lutaram por causa do rei e do trono, era por uma razão religiosa, ademais do gosto pela monarquia. Isso era uma coisa acidental, era uma questão religiosa. Quando se romperam, destruíram os tronos, destruíram as coroas, o único monarca que vai perseverar na face da terra com esta investidura também religiosa, de modo absoluto, é o sumo pontífice. E também vão destruir a sua coroa, não? Vão destruir a monarquia papal. E nós vamos ver o quê? Que vai destruir essa autoridade, não? E o povo por detrás lhe convém, porque quanto menos a autoridade representar Deus, menos eles se veem obrigados a se subordinarem a Deus e não à lei pela lei, e não à autoridade, mas por Deus, nosso Senhor, que é a suprema autoridade, o supremo legislador. Então o povo se cansa de Deus, porque não quer a seriedade das coisas que levam para a eternidade, inclusive as coisas do Estado no sentido civil, e eles se cansam. Então, vamos gritar crucifixo, porque lhes convém, porque este povo viu Nosso Senhor pregar, viu ressuscitar Lázaro, viu o jovem filho da viúva de Naim levantar do seu féretro, viu leprosos saírem limpos, cegos enxergando, viu tudo isso daí, hein? Viu muito mais, porque ouviu Nosso Senhor. A palavra de Nosso Senhor tocava os profundos dos corações deles, eles elogiavam Nosso Senhor. Quantas vezes, hein? Não há um profeta como no Novo Parecido, não prega como sacerdotes, ele prega com autoridade, todos esses louvores, não? E agora o que se ouve das mesmas bocas, crucifica, crucifica. Então Nosso Senhor realmente sofre. E esse sofrimento moral não é menor do que o físico, hein? É tão profundo e tão agressivo quanto o físico. Então a palavra padeceu expressa essa universalidade de sofrimento físico, dos mais cruéis, e morais também. E Nosso Senhor enxerga, não, a malícia. Nós não conseguimos captar absolutamente toda a malícia que se encerra numa ação iníqua. Não. Por isso, por exemplo, numa agressão, nós ficamos com que o tapa ou o atrevimento da pessoa. O atrevimento já é uma consideração um pouco mais moral, né? Mas ficamos por aí. Agora, se vemos a ingratidão, o atrevimento no sentido de violar tantas virtudes, a malícia que moveu tantas ações para se concretizar neste ato. Então, Nosso Senhor enxerga tudo isso. O mais oculto a nossos olhos, o mais imperceptível a nossas observações, Nosso Senhor não, Ele é Deus, hein? Ele está vendo o que passa nos pensamentos de Anás, de Caifás, a turba toda que se motina, os romanos que estão aí apegados ao seu poder e política, não? Entre os sumos sacerdotes e os governadores. Nosso Senhor vai realmente sofrendo cada uma dessas coisas. E a palavra padeceu encerra esta universalidade de sofrimentos sobre ele. Questão 97. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. É claro que Deus, a natureza divina, não pode sofrer porque Deus não sofre. Não. Essa agressão
física, toda esta mutinação contra Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu por quê? Porque a sua natureza humana que está padecendo essas chicotadas, salivaços e demais sofrimentos, não demais agressões. Mas só que temos que lembrar-nos, não, como já insistimos anteriormente, volto a insistir, que a pessoa que sofre é uma pessoa divina. Então, quando os senhores fazem uma agressão verbal para um ser humano, não, insulto, então uma agressão humana, verbal, mas humana, isso realmente é grave. Agora, quando os senhores insultam um animal, tem a parte da ira que está completamente errada, mas só que o que é aquilo? É um animal, não é a mesma coisa, justa ou injustamente ofender, justa não tem ofensa, né? Mas injustamente por motivos de paixões desordenadas, agredir um ser humano, que agredir a um animal ou um objeto, menos ainda. O objeto é um ser inanimado. Furtou ali o banco Baiduenque nos pés que foi o agressor, não, mas o banco é insensível. Então, quando aquelas ofensas, agressões foram feitas para nosso Senhor Jesus Cristo, a ofensa, as agressões são feitas a Deus, porque aquela pessoa que está sendo agredida é uma pessoa divina. Mas só que nosso Senhor sofre enquanto a sua natureza humana. Por isso o Catecismo diz, Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, porque enquanto Deus não podia padecer nem morrer. Então aqui está mostrando a parte física do sofrimento, do padecimento. O sofrimento enquanto dores e a morte enquanto essa separação da alma e do corpo. Por quê? Nosso Senhor tem alma e corpo, é a sua natureza humana. A natureza divina não tem alma. Deus não tem alma. A alma é própria de um ser composto de corpo, não? Os seres, como vimos, os animais, os seres humanos, os vegetais. Agora, Deus e os anjos por espírito. Não, o espírito não tem esta mesma concepção que a alma ser um espírito. Mesmo que a alma humana seja espiritual, não, nós vimos pela sua eternidade, sua possibilidade de conhecer e amar Deus Nosso Senhor, inteligência e vontade, atos espirituais eternos, mas só que não é a mesma coisa. Então Deus Nosso Senhor sofre por causa da sua natureza humana. Sofre as agressões a seu sagrado corpo e a morte, que é a separação da alma do corpo. E aí Nosso Senhor só pode padecer por causa da sua natureza humana. Questão 98. Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era, naqueles tempos, o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Me consta que, não poderemos analisar melhor, mas a origem pelo menos passou por eles, não sei se necessariamente foram os autores desta esse cruel modo de suplício, é dos persas. Os persas foram muito criativos em relação a fazer sofrer os seus inimigos, macabros, persas. Não ficam longe deles os asiáticos, não. No relato dos mártires japoneses, tem coisas horríveis. E imperadores romanos que não foram a delicadeza tratando os mártires, mas diante deles sim, são a fina flor da carícia. Persas e asiáticos foram cruéis, com seus inimigos, e os mártires que padeceram como inimigos deles, não? Sofreram muitíssimo, muitíssimo. E a cruz era um suplício
ignominioso, de tal modo que um romano que aprontasse, por ser um romano, não de uma pátria nobre, ele não podia ser sentenciado à cruz. Não, era uma morte tão infame que era indigna de um romano, mesmo que ele fosse um bandoleiro, um bandido, o que for. Então se decapitava. Você vê que os romanos tinham uma nobreza do modo deles, mas é verdade. Então não vai dar morte aos seus, mesmo que mereçam, por terem sido criminosos, mas não vai dar morte aos seus e do mesmo modo se dar a um bárbaro. Então os romanos aqui estão com este poder de execução sobre os judeus, porque tinham conquistado aquela região. Tanto que os sumos sacerdotes vão dizer que nós não podemos dar sentença de morte, não. Você vê a intenção deles, que era realmente matar Nosso Senhor. Pois eles apelam às autoridades civis. Porque eles estavam proibidos de sentenciar. Então eles tinham que, como faziam? A lei seguia governando, a lei de Moisés, e quando tinha algum caso de pena de morte, eles tinham que ir aos governadores, explicavam suas leis, e os governadores ditavam que pena de morte, como um segundo juízo, ademais do juízo da lei de Moisés que eles estavam ainda seguindo, do jeito deles, mas seguiam. Então os romanos que vão sentenciar Nosso Senhor, e aí por quê? Por causa das mentiras dos sumos sacerdotes, é um juízo iníquo, tanto na lei de Moisés como na lei dos judeus. Pilatos está seguro da inocência de Nosso Senhor e que a causa mortis é o que? Inveja dos judeus, dos sumos sacerdotes. Mas então, o modus operandi aí vai ser romano. E vai ser, já tem 2 bandoleiros para morrerem, os 2 ladrões, Dimas é um deles, então vão agregar Nosso Senhor e já mata os 3 de uma vez. Tem que sentenciar. E como vai ser? Entre ladrões, Nosso Senhor vai ser crucificado e vai ser tratado como um deles. Então, por isso a sentença, a morte da cruz, ignominiosa, vergonhosa. Eram piores classes de malfeitores que morriam nesse suplício. E não era só infame, ignominiosa para os romanos, também era para os outros povos. E a mesma Sagrada Escritura, não profetizando, dizia: não maldito o homem que for suspenso no madeiro. Então já era mostrando que era uma coisa abominável, uma coisa lamentável, deplorável, semelhante condenação de morte. Sentença de morte, não crucificam. E é esta morte que os hebreus querem para Nosso Senhor, e eles gritam: crucificam. Não disse você tem mate-o, não, crucificar. Crucificar já supõe a morte, não. Muito dolorosa, com muitos sofrimentos. Quem foi quem condenou Jesus a ser crucificado? Quem condenou Jesus a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judeia, o qual, no entanto, reconhecera a sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. Aqui tem uma questão muito delicada no politicamente correto, tanto no sentido civil, político, como no sentido religioso. É que o que acontece? Quem matou nosso Senhor Jesus Cristo? Aí todos vão dizer: não, quem matou nosso Senhor Jesus Cristo foram nossos pecados. Não, isso eu não nego, hein? Isso é tão evidente quanto a luz do sol que ilumina o mundo desde que Deus o criou, hein? Isso não é nenhuma novidade. É a causa morte do nosso Senhor, os nossos pecados. Mas quem foi que, em suas maracutaias, levou o nosso Senhor a ser condenado como o pior dos malfeitores, depois de tantos milagres e prodígios feitos por ele, pela verdade que ele ensinou, cumprimento das profecias, das figuras? Quem foi que teve esta maligna e diabólica inveja de Nosso Senhor? Foram meus pecados? Não necessariamente. Também estão aí os meus e de todos os pecadores. Mas foram quem? Foi o povo.
Por isso a Santa Igreja o chama de pérfidos. Por quê? Porque a eles foi dada a promessa e um pacto de fidelidade de Deus para com eles e de eles para com Deus, nosso Senhor. Tanto que vamos ver aqui, desde os patriarcas, não, a Moisés e a todo de Moisés até aquele então, se permanece entre eles a revelação, que foi aí viajando de séculos, milênios, até chegar à era, a plenitude dos tempos em que nosso Senhor cumpre com as profecias, nasce segundo as profecias e fez o que fez segundo tudo estava profetizado. Mas só que os outros homens, os outros povos, tinham um pouco ou nada de conhecimento disso, hein? Um vestígio. Então vemos sibilas em Roma profetizando certas coisas, muito acertadas sobre Nosso Senhor. Vemos alguns outros povos com resquício, talvez recebido de Adão, hein? Que foi mantendo-se até certo ponto, e em todo caso todos foram deturpados pela idolatria. Então há certas coisas em certos povos, mais ínfimas, pequenos, fragmentos de algo da revelação feita a Adão. Agora, neste povo, nos hebreus, nos judeus, se permaneceu intacta absolutamente a totalidade da revelação. Então, quando eles, e dentre eles que vai se cumprir tudo, então, dentre eles têm a luz da fé, eles tinham, e a luz das profecias e da evidência do cumprimento de tudo, e não enxergar Nosso Senhor requer uma cegueira moral, espiritual imensa. E então, eles enxergam, mas só que eles não querem este Messias desse jeito, porque haviam deturpado as profecias, querendo um rei político que fizesse toda a terra se prostrar aos pés deste povo, e quando viram que Nosso Senhor não era como eles queriam, então eles vão crucificá-lo. Então, este é o crime de um povo. Aí vão falar, não, então vamos falar assim, não é daquele povo daquele então, dos judeus daquela época, dos hebreus daquela época, e os de hoje não tem nada a ver. Dizem uns, também está errado. Por quê? Porque é o mesmo povo daquele então que se perpetua de geração em geração, e este povo, enquanto tal, o atual, adere, já que é o mesmo, ao obrar dos seus pais. Então, se daqui a 3.000 anos a família X perpetua os ódios, os crimes e todas as outras ações iníquas dos seus antepassados, eles também são, mesmo que não tenham derramado sangue com as próprias mãos, mas fazem suas as manchas de sangue das mãos dos seus avós. Sim. Então aqui é uma coisa a se aclarar, não é nem para ficar entre, é somente para ilustrar conforme a Igreja sempre ensinou. Por isso, na Sexta-feira Santa, não se reza por esta gente, pedindo que Deus tire a cegueira do coração deles. Cegueira do coração mostra que é uma malícia, não? Uma péssima vontade. E para que eles vejam, nosso Senhor Jesus Cristo o reconheçam como o Messias, porque Ele é o Messias. Mas isso não tira, tudo que eu falei deste povo, não tira a participação do pecado, não. E tampouco a parte dos romanos que tiveram aí, eles executaram, e principalmente Pôncio Pilatos. Por isso realça muito Pôncio Pilatos, porque ele reconhece a inocência e sentencia a morte covardemente. E a covardia para um romano é uma coisa lamentável. E a injustiça, mesmo sendo pagãos, o conceito de justiça era imenso naquele povo. Então se vê a vileza de Pilatos nesse aspecto. E os nossos pecados também, hein? Então quem crucificou Nosso Senhor e o ser crucificando somos nós com nossos pecados. Então toda vez que vamos ao confessionário, vamos descrucificar Nosso Senhor, hein? Com os pregos inúmeros, lá foram 3, não? E os nossos são inúmeros. A coroa de espinha lá foi uma e nossas são inúmeras.
as chibatadas lá foram inúmeras, as nossas são incalculáveis, então nós temos uma participação também, e logo que as nossas ofensas, sendo nós o povo de Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, são muito mais graves do que aquelas que são dos seus inimigos, hein? Que um filho dê um tapa na cara do seu pai é muito mais, mesmo que não doa no sentido físico, é muito mais doloroso do que um tiro de um inimigo. Claro, é o próprio filho que está dando um tapa. O outro pode dar facadas e tiros, mas não vai doer na alma do pai tanto quanto se receber o mesmo ou menos da mão de um filho. E nossos pecados fazem nosso Senhor realmente sofrer imensamente. Então não vamos aqui ficar com essas estupidezes, em definitiva, desse negócio de ficar falando de judeu, 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 e tampouco a estupidez de canonizar esse povo, hein? Hoje, por influência protestante, graças a Deus essa desgraça ainda não chegou entre nós, hein? E nem deve, não? De ter uma grande estima por este povo, de tal modo que os imita. Então, por exemplo, é uma estupidez, né? Mas é o exemplo. Edir Macedo, com aquele chale dos judeus, fazer um templo de Salomão, de usar o kippah, né? A kippah, que é o chapeuzinho que cobre aqui a caixa craniana, pois então, e de ficar lá se balançando, rezando orações cristãs, entre aspas, mas do modo hebraico. Então, tudo que foi destruído, hein? Por Tito, aí, anos depois da morte de Nosso Senhor, Jerusalém, o templo, tudo se acabou. E quem vai reconstruir vai ser os mesmos. Vamos ver isso no tempo devido para a vinda do anticristo. É o sinal que os santos padres ensinam, que o anticristo de verdade vai vir fazer a perseguição cruel. E aí, bom, já vamos cair na parousia. Mas não vamos entrar nesse tema agora, que não faz parte. Então, vai ser... Esse povo vai fazer isso. Então, como que um suposto cristão começa a ressuscitar práticas ou a instaurar práticas totalmente anticristãs dentro do falso cristianismo? Por quê? Então, é todo esse modus operandi de um suposto cristão, porque ele nem isso ele é, mas ele leva o nome, não? Falso, faz com que tem esta estima por esta gente que não é o que pertence a nós, não? Nesse sentido de práticas religiosas, hein? A Santa Igreja reza por eles e devemos rezar muito. Inclusive existia uma congregação fundada pelo padre Ratisbona, que converteu com a medalha milagrosa, não? Que se dedicavam antigamente a rezar pela conversão dos hebreus. E devemos fazer isso, rezar para que se convertam. E a tradição nos conta que eles se converterão, não? Então isso é uma coisa muito importante, rezar por eles se converterão. Agora, esta estima religiosa com ressuscitar práticas ou instaurar práticas deles entre católicos, isso é totalmente abominável. Tanto que é proibido pela Igreja de sempre usar o candelabro com as 7 velas a menorá, que é aquele candelabro, por bíblico que seja, mas é um símbolo de uma religião que não é a religião verdadeira. E a mesma Sagrada Escritura no livro do Apocalipse diz, não, esses judeus não são a sinagoga de Satanás. E na história da Igreja vemos a ação e o ódio com que eles tratam os cristãos, ou seja, os católicos, quantos mártires e quantas apostasias pelo liberalismo no sentido econômico e muitas outras coisas que são causas para perverter a ordem católica e fazer com que as almas sejam apóstatas. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas. Tampouco, repito, insisto, tampouco ficar com essa obsessão e ver judeus até aqui debaixo do tapete, hein? Isso é uma estupidez. Mas só que enxergar a ação deles onde está e saber que se está tão extensa, bom, se aproximam-se tempos horríveis, pior, de mal a pior, e depois é por causa da negligência dos católicos. Nossas omissões e retrocessos fazem o quê?
avançar os inimigos dos nossos, os inimigos de Deus, nosso Senhor, da nossa religião. Mas quem condenou nosso Senhor a ser crucificado, quem dicta a sentença foi o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Por isso o nome dele está no credo. Não padeceu sob Pôncio Pilatos. Mas só que nosso Senhor já tinha sido sentenciado pelos judeus, segundo a sua lei. Quando o sumo sacerdote pergunta em nome de Deus, não? Eu te conjuro pelo Deus vivo que diga se tu és o Messias. E nosso Senhor disse, em verdade, isso é um hebraísmo, quer dizer assim, sim, não, é absolutamente certo que eu sou e que vereis o Filho do Homem descer das nuvens do céu com seu poder e majestade. E o que o sumo sacerdote faz ao ouvir a resposta claríssima de Nosso Senhor? Rasga suas vestes e disse, blasfemo. É digno, o que mostra a lei, um blasfemo deve morrer. Então ele já tinha sentenciado. Com a resposta verdadeira, em nome de Deus que foi perguntado, e Nosso Senhor, em nome do seu eterno Pai, vai responder a verdade claramente, eles têm como uma blasfêmia. Então já tinha sido sentenciado também pela sinagoga. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim. Jesus Cristo poderia livrar-se das mãos dos judeus ou de Pilatos, mas conhecendo que a vontade do seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse pela nossa salvação, submeteu-se voluntariamente e até saiu ao encontro dos seus inimigos e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Então aqui temos duas coisas a fazer uma aclaração. Primeiro, tudo estava profetizado. Então tem quem diga aqui as seguintes palavras. Não, se estava profetizado, tanto os romanos como os judeus, eles fizeram então o que? Um favor de cumprir com as profecias. Logo, eles não podemos incriminá-los. E tem quem em nenhuma sanidade mental atribui o mesmo a Judas. Fala, não, se ele tinha que ser vendido e tinha que ser... Logo, então, Judas fez um favor. Não, assim penso. Então, vamos lá. Vamos explicar isso. Essa é a primeira aclaração. E a segunda é a resposta a tudo isso daqui. Deus Nosso Senhor, desde que Ele criou os homens, como quando vimos dos anjos, que foi a prova dos anjos que adorassem o Verbo encarnado como homem, para salvar essas criaturas futuras seriam os homens, que Deus os criaria e eles iam desobedecer, e vimos em Adão o que aconteceu, e agora estamos vendo Nosso Senhor consertar tudo isso daí. O que acontece? Em tudo, tanto os caos angélicos de Satanás e os seus, como dos humanos, o que está girando? Qual é o ponto que faz girar isso daí? Qual o eixo? A liberdade mal usada. Então Deus Nosso Senhor é onisciente, Ele viu todas essas coisas e enxerga todas, mas só que Deus não as causa, hein? Aqui é uma coisa muito importante. Deus não provocou que Adão comesse essa fruta e levasse a maldição para nós, nos desse. Deus não disse para Lúcifer, olha, não aceite o meu filho encarnado, hein? Você tem que... Não é uma obra de teatro, hein? Que cada um tem o seu papel feito e tá... Não é isso, não é isso. Isso está errado. Porque se fosse uma obra de teatro, a culpa seria de quem? De quem escreveu esse texto. Eu vou ter que ensinar isso daqui, Senhor? Me tocou um péssimo papel, hein? Não é assim. Lúcifer podia se queixar, falando, não. E teria razão, hein? Falando, não, esse papel aqui de ser um demônio, eu me recuso. Pronto, claro, Deus não vai oferecer o mal para ninguém, então Deus não ofereceu a Lúcifer ser o demônio, e nem a Adão a ser o primeiro e o mais desgraçado de todos, porque infectou todos os seus filhos até o último, hein? Com uma desobediência desgraçada, não é isso? E fez um Judas a ser um que vendesse Deus, ou fizesse um povo que depois de 4.000 anos de revelação entre infidelidades e fidelidades, no fim das contas, quando tudo se cumprisse, desse um chute na revelação de uma hora para outra. Não.
Aí poderíamos pensar que realmente Deus está brincando. Isso é o quê? Uma blasfêmia pensar uma coisa dessa. Deus é a seriedade, Deus não brinca com as almas. Aí outros poderiam dizer, mas Deus tem alguma coisa nisso. Sabe por quê? Porque Ele cria e sabe que vai acontecer isso. Pois então, vamos resolver isso. O que acontece? Deus cria e sabe que isso acontecerá porque Ele conhece em onisciência, ou seja, sabendo todas as coisas, tudo que todos farão. Mas só que Deus não move nem Judas a ser Caifás a ser Caifás e nem Anás a ser Anás. Eles foram o que foram e nós somos o que somos porque nós usamos a nossa liberdade pessimamente. Porque nós vimos que entre as coisas, a liberdade é a faculdade de fazer entre as coisas boas as melhores. E quando nós a usamos mal, porque isso é possível, não, nós vamos das más às péssimas. E aí temos a desgraça da humanidade. Então o que Deus Nosso Senhor faz? Ele sabe, Ele não causa essas desgraças, mas Ele sabe que elas acontecerão. E para elas Deus tira um bem maior. Então vemos que da desgraça de Adão, agora vamos entender que, olha, por isso a igreja diz no canto, quando abençoa o Círio Pascal, na vigília pascal, ó feliz culpa, não, porque nos deu um tal Redentor. Então vemos aí, vamos agora ao pecado original, não, o pecado de Adão. Olha que desgraça. E agora vemos aqui, olha que graça, que nos mereceu um Redentor, não? Nos deu um Redentor. Então, daquele mal, Deus tirou esse bem, a encarnação e a nossa redenção. Outro bem que Deus tirou isso, a Santa Igreja Católica, a fé católica, que não está restrita a um povo no sentido de sangue, não, uma raça, né? Palavra indevida, não, mas a uma etnia, não, está agora universal, não, que em todos os povos encontra a fé numa sociedade visível, mas que já não é uma nacionalidade X ou Y. Pois então, tem muitos outros bens, hein? Os santos que nós temos, e etc. Agora, a maldade segue. E Deus não deixa de criar os homens porque sabe que os homens vão usá-la mal, mas Deus tira coisas boas. Então, vamos um exemplo. Os imperadores romanos foram criados por Deus, todos os seres são criados por Deus. Eles viraram inimigos da religião porque Deus os instigou a isso? Não, a malícia era deles. Muitos viram milagres dos mártires e ficavam piores. Por quê? Por maldade, por malícia, não? Então, o que eles fizeram? Mártires. E os mártires são a glória da nossa fé. Então, nós vemos que de um mal horrível, que é perseguir inocentes e santos, tem uma glória sublime como efeito nos perseguidos, que é o martírio, a santidade desta altura. E assim por diante. Então, assim como Deus não deixa de criar, porque Ele criando comunica as perfeições que nós vimos, não? A perfeição do ser, não? Essa participação, essa bondade de Deus, que Ele comunica em graus, em todas as coisas, tanto nas plantas, minerais, nos animais irracionais, nos homens, em todos os seres. Aí Ele não vai parar de criar, não vai deixar de criar as almas, ou seja, as almas na concepção dos homens, porque eles se tornarão maus. É como que um pai ou uma mãe, um esposo ou uma esposa dissesse assim, olha, o mundo hoje é muito ruim, péssimo, então nós não vamos ter filhos porque nossos filhos estão sujeitos a ser maus, então vamos ficar nós dois sem filhos e vamos evitar. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Por quê? Porque se pensassem assim os nossos pais, nós não estaríamos aqui. E se Adão e Eva tivessem pensado isso, a humanidade teria acabado assim, há uns bons 1000 anos atrás. Não? Isso é absurdo. Não? E esse absurdo não é só entre nós, seria também em Deus. Por quê? Porque vemos aí o quê? Por isso Deus segue criando, porque em Deus não existe absurdos. Deus cria e comunica a sua bondade, não? E depois Ele dá as graças para que aquelas almas sejam melhores. E agora a liberdade do sujeito vai se apoderar livremente ou recusar livremente aquela
graça dada por Deus para que o homem vá de bem a melhor. E dos males que eu fizer por usar mal a minha liberdade, Deus vai tirar um bem para o bem comum. Então, que maravilha, não? Essa disfonia que Deus usa para uma sinfonia. Mas não é Deus que está aí orquestrando e manda um a pifiar a nota, não é isso. Errar a nota, não é isso. Deus fez uma belíssima orquestra com todos os seres viventes e minerais e todos tocando. E mesmo com os erros de qual, de tal, esta sinfonia segue magnífica por toda a eternidade. Está aí o mestre que dirige este coro que é Deus, e mesmo com os discordes e falta de tom e falta de não sei o que do instrumento, sai uma magnífica canção. É o canto da eternidade. E aqui então nós entendemos porque nosso Senhor, ele vai padecer por sua vontade. Porque a vontade de Deus é justamente que tenha este sacrifício expiatório, que pague essa dívida infinita e somente os méritos infinitos. E este merecimento do sacrifício da natureza humana pela morte, mas com os méritos infinitos da divindade, já que uma pessoa divina, que pode consertar semelhante erro no canto das notas que foram erradas por Adão, Eva, Caim e etc. Vós servidor, todos nós, toda a humanidade. É uma disfonia tal que este é o modo de corrigir este grito que deram no meio do canto. Paixão e morte do nosso Senhor. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sob o Monte Calvário. O Monte Calvário era um lugar fora de Jerusalém. Hoje eu não sei, não me lembro se dá para notar isso. Talvez não. Mas no tempo de Nosso Senhor existia a muralha, que cercava a cidade, e fora de Jerusalém era uma montanhazinha, tampouco era uma grande montanha, uma montanha chamada Calvário. O nome Calvário quer dizer crânio. Então existe uma tradição, essa tradição não é um dogma de fé, uma tradição em que Nosso Senhor foi crucificado ali, e justamente ali estava o crânio de Adão, tanto que está a Basílica do Santo Sepulcro, a crucifixão de Nosso Senhor, que é a mesma construção, e embaixo da onde estava a montanha da crucifixão, onde Nosso Senhor foi crucificado, nem se nota muito que é uma montanha, porque é uma construção imensa, mas só que tem que descer umas escadas, e ali está a capela, chamada Capela de Adão, porque há uma tradição em que Adão foi sepultado ali. Mas é uma tradição que tem suas objeções. Creio que São Jerônimo não era a favor disso, e algum outro padre da igreja, mas em todo caso, fora de Jerusalém, Nosso Senhor morre, foi crucificado. O que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz orou pelos seus inimigos, deu por mãe a seu discípulo São João, na pessoa dele a nós todos, a sua mesma mãe, Maria Santíssima, ofereceu a sua morte em sacrifício e satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Então, Nosso Senhor na Santa Cruz fez as seguintes coisas. Orou pelos seus inimigos. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A lição de Nossa Senhora e a vingança contra seus inimigos é o quê? É perdoá-los. Deu por mãe ao discípulo São João, na pessoa dele a nós todos, a sua mesma mãe, Maria Santíssima. Ao dizer João, eis aí tua mãe. E ao dizer mulher, eis aí teu filho.
E é belo porque sabemos que São João é o discípulo mais amado. E para o discípulo mais amado por Nosso Senhor, ele dá a sua amadíssima mãe. Então é um sinal, por isso Santo São Luís de Montfort vai explicar que é um sinal de predestinação. Santo Afonso também vai dizer algo semelhante, que a devoção mariana que Deus dá para aqueles que Ele quer salvar. Então, ser devoto de Maria Santíssima, como São João teve essa dita, por quê? Porque era amado por Nosso Senhor. E os que são amantes de Nosso Senhor, que amam Nosso Senhor, são amados por Ele, têm amor a Maria Santíssima, sua Mãe Santíssima. É um sinal de predestinação, é um sinal de salvação. Ofereceu sua morte em sacrifício. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E satisfez a justiça de Deus pelos pecados dos homens. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós, não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era sob certo aspecto infinita, e para satisfazê-la requeria-se uma pessoa que tivesse merecimento infinito. Então nós vemos aqui que um anjo não tem méritos infinitos. E é o que requeria-se que uma pessoa, a importância, uma pessoa que tivesse merecimento infinito. E quem tem merecimento infinito? Uma pessoa divina. Agora vamos entender por que também Nosso Senhor não é, repitamos, não é mesmo uma pessoa humana, é uma pessoa divina. É a única pessoa que tem méritos infinitos, é uma pessoa divina. Logo, toda essa dignidade que se atribui ao homem, e ao homem no pior estado, como pecador, como um delinquente, ela realmente é absurda. Não. A pessoa que tem méritos infinitos é a pessoa divina. E lembremos-nos que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário. Uma coisa é uma conveniência, uma coisa é uma necessidade. Então, uma necessidade. Era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, e era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. É o que havíamos dito, e aqui vamos repetir e insistir. Os sofrimentos é da natureza humana, mas só que quem sofre é uma pessoa divina. Então aqueles sofrimentos ficam enriquecidos infinitamente, porque quem morre no Calvário é a natureza humana, mas é a morte de quê? De um Deus. Por isso é o único crime que se tem o nome de deicídio, não? Uma coisa é matar um rei, uma coisa é matar uma população imensa, quase toda uma gente que chama genocídio, não? Uma coisa é matar um pai, outra coisa é matar uma tia, uma coisa é se matar, ou seja, suicídio, etc. Outra coisa é dar morte a Deus, chama deicídio. E a gravidade do crime é conforme àquela pessoa que morreu. E aqui não é uma dignidade somente assim que era tida por, tinha honras de Deus, não, é uma pessoa divina, não. Não era tida por, é uma pessoa divina. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então era necessário que Jesus Cristo fosse homem para poder padecer e morrer, aí a natureza humana, e era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. A natureza divina e a pessoa divina. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. Então aqui o que acontece? Se deve R$10, se paga R$10, não? A dívida tem que ser saldada com o valor, não? Tal qual, justiça. Quando Adão pecou,
houve uma ofensa infinita, porque ele ofendeu a Deus. Lembremos que a definição do pecado é uma ofensa voluntária feita à lei de Deus. Ele ofendeu voluntariamente a lei de Deus. E como vai se perdoar isso? Deus perdoa, mas como vou agora pagar as multas, as penas desta infração? E como vou reparar o mal causado, que é um mal, um desmerecimento, uma desgraça dessa? Como vou reparar? Adão não tem méritos infinitos. E para ajudar, ele perde a graça santificante. Ou seja, ele está num estado ali sem como merecer sobrenaturalmente, está em estado de pecado mortal. Então, como fazer isso? Todos os homens chorando e comendo cinza. Não tem como merecimento infinito. Vamos juntar os anjos também, fazer eles beliscá-los e para que chorem conosco. Tampouco, não tem corpo, e se fizessem, tampouco são méritos infinitos. Todos eles não dá. Diante de Deus é um 0,0. Isso daí não serve de nada, é um nada, hein? Infinito, nada. Então, quem pode ter um merecimento infinito? Uma pessoa divina. Logo, é necessário a encarnação para reparar a altura da dívida, para pagar essa dívida infinita, o sacrifício de Deus. E como Deus vai morrer? Se Deus a natureza divina não tem corpo, ao assumir uma natureza humana, ao ter uma humanidade verdadeira, e aí sim pode, o que se faz a humanidade de Nosso Senhor, se faz a sua divindade também. Honrando, honra a sua divindade. E insultando, insulta a sua divindade. Então, matando sua humanidade, morte de Deus. E esta morte tem o oferecimento do sacrifício de Nosso Senhor, e esse sacrifício tem os méritos. E logo esses méritos, como são de Deus, são méritos infinitos. Infinitos. Era necessário que Jesus Cristo padecesse tanto? Não era absolutamente necessário que Jesus Cristo padecesse tanto, porque o menor dos seus sofrimentos bastaria para a nossa redenção, pois cada um dos seus atos era de valor infinito. Então, nosso Senhor, por exemplo, poderia sem nenhum problema ter oferecido para a nossa salvação o Pai Nosso. Ele reza, a oração em Nosso Senhor tem também os méritos infinitos, e oferecer aquela oração para expiação de todas as culpas, pecados, penas de todos os mortais, desde Adão até o último mortal, hein? A nascer e morrer antes da consumação dos séculos. Mas Nosso Senhor quis sofrer o máximo que se pode numa natureza humana, no sentido moral e no sentido físico, corpóreo, para mostrar a gravidade do que se tratava e a seriedade do caminho do céu e a seriedade da desgraça eterna que merecem as almas que forem ingratas e não se apoderarem das graças do Calvário. Então, quando nós vemos que alguém nos salvou nossa vida, porque teve que pular abismos, teve que ir, não sei, com helicóptero, teve que ir bombeiro, teve que passou por balas e campo minado e salvou nossa vida, por favor, hein? Essa vida vai ser vivida diferente. Agora, se salvar a minha vida, porque, não sei, estava engasgado com meu chiclete, me deu 2 tapas e eu não ia morrer disso, mas me deu 2 tapas e desengasguei. Bom, a gratidão fica, obrigado, estava engasgado, mas, bom, não é a mesma coisa, hein? Então, o homem estava num estado tal que Nosso Senhor fez tudo isso daí, foi flagelado, crucificado, cuspiram nele, apostatou toda uma nação para o maltratar e tudo isso, tantas maldades, mentiras no juízo, covardia no romano, que é uma coisa realmente lamentável, tantas desgraças. Nosso Senhor passou por tudo isso aí para quê? Para lhe salvar. Então mostra que o amor extremado de Deus pelas suas criaturas racionais. E não foi só um tapinha nas suas costas para tirar o engasgo, não. Até por isso ele fez muito, tá?
até chegar numa outra ação, mas tudo ele fez de modo a heroicidade incrível. Então mostra a gravidade do estado que o homem estava e ao mesmo tempo o amor de Deus nosso Senhor, e nos impele a imitá-lo, a servi-lo por tudo que ele fez por nós. Ele fez absolutamente tudo que se pode fazer por nós. Ninguém fará mais. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum esposo, esposa, nenhum amor faz o que Deus fez por nós, porque o amor de Deus é o amor de Deus, e o amor de Deus fez tudo que pode ser feito. E os amores humanos não fazem o que pode ser, o que deveria ser feito. Deus fez tudo que ao extremo. Não fala, mas ele faltou tal coisa. Não faltou nada. Fez tudo, não faltou nada. Então, nosso Senhor, ele quis assim. Jesus, porque então Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. Então, queremos saber o que é o pecado? Olhemos o crucifixo. O que é o pecado? O que o pecado faz? Aquilo. Da morte a Deus nosso Senhor. Nada mais e nada menos. Então mostra a gravidade, o horror que é o pecado pessoal, o pecado mortal. E nosso Senhor deixa claro então também o seu amor para com os homens. E falamos de homens rebeldes, hein? Nós estamos falando de filhos de uma família iníqua, de Adão, e é esse Deus amou, e por eles que Deus morreu, ou seja, por nós. Por isso no credo, não por nossa salvação desceu dos céus, não, é propter nos homines, é por nós homens e por nossa salvação, por causa da nossa salvação.